Toca, gaiteiro! Palito, Oi! como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado. Vamos principiando com a Coité Cultura de hoje, são exatamente, falta 4 minutinhos, compadre, para as 18 horas, né, compadre, 4 minutinhos. Falta só 4 minutinhos, vamos principiar nossa Coité Cultura, né, compadre, vamos principiar. Vamos principiar. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2026, tá o mundo se acabando, né, compadre? Para uns, para outros, tá principiando agora, né? Nós vamos principiar com a cultura de hoje, o bate-papo é bom, né, compadre? Bate-papo é bom, hoje é bate-papo bom. Então vamos arrochar o nó aí para vocês que estão chegando por cá aí. Nós estamos transmitindo para todo mundo, para o povo matuto, para o povo nordestino, para o povo da capital do Brasil. Onde você estiver aí, pode chegar para perto aí, dê seu like. Se você estiver nos vendo aí, dê um likezinho, é bom você dar um likezinho, você ajuda a gente. Tem coisa aqui mais, juntar uns adesivozinhos, né, compadre? Bora principiar, filho de bora. A partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência. Você vai dançar e se divertir em um programa feito especialmente pra você. Aumente o som. Aumente o som. E vem pra festa com a gente. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Conexão do Sucesso. Conexão do Sucesso. Lá se prende ao castelão, veio o poeirão cobrir. O velho boi de pano no canto, bate uma tristeza em mim. O velho boi de pano no canto, bate uma tristeza em mim. Os outros bois vão chegando e vira vem dois em dois, lembranças que não voltam mais. O velho carro de boi, lembranças que não voltam mais. O velho... Ninho Santana, o Coscovil do forró. Fique amor, por favor, não se esconde. Fica junto contigo, me amar. Desde teu cheiro, teu sabor que me atrai. Só não é bom quando tu diz que vai embora. Fique amor, por favor, não se esconde. Fica junto contigo, me amar. Desde teu cheiro, teu sabor que me atrai. Só não é bom quando tu diz que vai embora. E vem bailar, vem dançar só de um. É bom demais ter contigo amor e mil. E te abraçar, cheirar e te beijar. Só não é bom quando tu diz que vai embora. Fique amor, por favor, não se esconde. Fica junto contigo, me amarro. E de teu cheiro, teu sabor que me atrai. Só não é bom quando tu diz que vai embora. Fique amor, por favor, não se esconde. Fica junto contigo, me amarro. Desde teu cheiro, teu sabor que me atrai. Ah, não é bom quando tu diz que vai embora. Fique amor, por favor, não se esconde. Fica junto contigo, me amarro. Desde teu cheiro, teu sabor que me atrai. When I saw you standing there, about fell out my chair. Coité Vidros, mármores e materiais de construção.
próximo ao Ginásio de Esportes, número 25, em Conceição do Coité. Lando agradece a preferência. Contorno Material de Construção, localizado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à rodoviária, número 618, Conceição do Coité. Tem de tudo para sua construção, o melhor preço da região. Telefone Zap é o 075 982 75 9009. Elias, Osana, a direção agradece a preferência. Contorno Material de Construção é quem mais barato vende em toda a região. E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. Foi Newton Car, peças e serviços. Rua Senhora Santana, número 409, telefone 75-3262-3426. Newton Car, Conceição do Coité. Vai! Hightech Informática, manutenção em computadores, servidores, notebooks, impressoras e monitores com qualidade e tecnologia de ponta. Uma grande variedade em produtos e acessórios para equipamentos de informática. Hightech Informática, tecnologia de ponta chegando até você. Responsáveis Kiel e Gel. Telefone 3262-2092. Zap 99164-4982. Liquigás, localizado no bairro dos Barreiros, ao lado do Eliel Supermercado. O telefone é o 075-3262-1070, 991-08-8818. Jailson agradece a preferência. Liquigás, Centro, Conceição do Coité, Bahia. Na Bahia, viu, compadre Alberto? É na Bahia, Nicoté aqui na Bahia, né, compadre velho? Pai Noel! Neuza Santana tá por cá, né, amigo, compadre Alberto, aqui no Hélio Moraes, lá nas Ribãs de Retiro, Holândia, vendo a gente aí, né, compadre velho? Valeu, compadre Noel, aí Neuza Santana, compadre Alberto, tá todo mundo por cá. Hoje foi um calor meio fervendo, foi, velho? Eita, gota sereia. Rapaz, hoje foi de bater palma os cabelos subaco. Tu é doido, fedeu a licuri podre, viu, compadre Neuza? Foi. Ô, fornalha, misericórdia, espera que Jesus quer botar fogo antes de terminar a quaresma, viu? Eita, os infernos, velho, né, compadre? Mas vamos adiantando, né, compadre? Vamos adiantando, porque o calor com o frio, né, compadre, velho? Compadre Neuza Santana, estou aqui em casa, na casa de mãe, assistindo o Cotia Cultura com a Compadre Neuza. Compadre Neuza é nocega, né? Compadre Neuza, ela dá assistência de fora a fora, né, mamãe? Mamãe tá comendo, Neuza, rapadura. Esconde essa rapadura aí por Nossa Senhora. Mamãe, a rapadura de tilosica é rapadura que não pode comer toda hora. Mamãe tá com a faca escondida aí, um canivete, e rapando essa rapadura aí, comendo com coco. Não dá certo, viu? Não dá certo. É aí, esconde essa rapadura por Nossa Senhora, porque isso é zacato. Você vai admitir, viu? Vai admitir nos infernos. Mamãe tá comendo rapadura, rapaz. Você tá mentindo, que eu sei. Eu não tô mentindo, não, velho. Você tá mentindo. Eu não tô mentindo, não. É porque Você tá mentindo. eu vi mamãe lá com uma faquinha lá. Você tá mentindo, que eu sei. Ô, menininho. Você tá mentindo. Você não é possível, Você né? tá mentindo. É, muito Sangue de bem. Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? É, eu tô falando porque eu tô falando, né, compadre? Tô falando porque é assim Não mesmo. tenho medo de nada. Você não tem medo de nada? A verdade é essa. Sim, Eu sim. não tenho medo de nada. Eu também não tenho. A verdade é essa. Sim. Você é um menino direito, um menino educado, de família direita. A sua mãe é a mãe exemplar. Epa, tire mamãe de boca quente, viu, compadre? Católica. E você fica numa molequeira dessa. Aí, rapaz. Foi o quê, mãe? Sua com cara de bicho, é? Viu? É, Fazendo sua sacanagem. Respeitar. é, compadre. Tu é filho de família direita e de honestidade.
Não é filho de vagabunda, não. Sim. Tá a mãe aqui pra resolver esse problema. Resolve. Que eu vou levar pra juíza. Leve. Deixa a vida dele. Eu sou mãe estando doente. É. Não tenho medo de nada. Eu também não tenho medo, A né? verdade é essa. Ah, que conversa ripisada, né, Jonas Santana? Ele não tem medo de nada, eu também não tenho, é dois medrosos, é. Aí, Geraldo, toma esse canivete de mamãe aí, Geraldo. Tá comendo uma rapadura escondida aí. É, uma loura de uma banda de rapadura aí, de tilosiga aí. Mamãe tá com um canivete escondido aí, comendo uma rapadura danada aí, viu, Geraldo? Por amor do Senhor, segura esse negócio aí, controla aí. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade. Rapadura, né? É rapadura pra melhorar. É, né, compadre? Comeu uma rapadurinha, muito bem. Vamos adiantar com a cultura, nós temos muita coisa boa hoje pra mostrar, né? Mas a gente vamos adiantar aqui, o calor da besta russa, tá? Vala-me Jesus, Nossa Senhora, esse calor não é... Do céu não vem esse calor todo, não. É aqui chega, o sol vem mais ou menos coisando, quando chega aqui embaixo, acha uma fornalha que tem aí o bambu geme, né, compadre? Bambu geme. Bora adiantar! Mãe, a senhora foi embora. Mamãe, eu fiquei na solidão. Peço que se estiver me ouvindo, faça-me uma ligação. Mamãe, quando eu lembro da senhora, com saudade a gente chora, como dói meu coração. Eu conheço muitos casais. Esses casais vai cantando daqui a pouquinho, né, compadre? Disse, uau, aí, chegando. Zacarias agora vai cantar. Zacarias agora tá afinando o violão lá, viu, compadre? Disse. É, tá lá afinando, tá saindo de férias e vai fazer uma música lá pra botar no Cotia Cultura. Zacarias tava virado a Lagoa Serena ontem, numa rádio FM lá de Valente FM, viu, compadre João de Jesus. Ô, José de Jesus, Oliveira, vem a gente aí, compadre. É disso, filho de Deus. Para disso, a gente não vai bater um pilera mais nunca, não, para disso. Fica aí no programa que tem coisa boa pra gente falar hoje, viu? Pra gente mostrar aí, fica aí, viu? Não sai não, né, compadre? Fica aí mais nós, bora. Canta aí, cadê o Gol Serena do Silvão? Vai, Silvão, termina aí, vá, bora. Que diz que ama e tem paixão, vive grudado um ao outro. Acho bonita essa união. Às vezes o cheiro do perfume, daí que nasce o ciúme, trazendo a separação. Não acredito no amor, que só traz a decepção. Não existe fidelidade,
Já tenho outro, tô morando bem distante. Peça a você, por favor, esqueça de mim. Ô, crueldade, né, compadre, velho? Ô, compadre Zé Abino, velho. Ô, Zé Abino, o Coscobeiro tá em São Paulo vendo a gente. Zé Abino, velho, tá lá em São Paulo, a terra do ouro, do frio, né, Zé Abino? Daí pros infernos, Deus Jesus me perdoe. Mas daí pros infernos, velho, de pedra, como dizia vovô Pedro. Não é longe não, né, Zé? Não. Aí nesse negócio, indo pro lado de Santo, aí tem umas curvas que Jesus, né, Zé Abino? Ô, Zé João, quanta serena, velho? Zé João tá vendo aí, Zé? Amor de verdade, Zé João, de mãe, né, Zé João? Zé, o Padre Mateus tá aí vendo a gente, Roberto, o Padre Roberto vendo a gente, José de Oliveira vendo a gente, Zacaria Velha, de Suave, Coscobeiro, Jonas Santana tá lá, minha mamãe comendo rapadura, Madnilza tá lá na casa da mamãe, lá na televisão, no YouTube, vendo a gente lá, né, Zé Abino, tá lá vendo a gente aí. E é assim mesmo, né, é o amor de verdade, né, mamãe é que é um amor danado, né. Mãe fica com fome para dar comida aos filhos, para dar dividir para os filhos, né? Quantas vezes mamãe dividia um ovo para 5? Era uma briga da gota zerena com 5 meninos, um ovo, tinha um tal de um palitinho no meio, cortava assim certinho, ela cortava um ovo para mais ou menos 3 ou 4, assim, certinho. Mas não ela cortava assim, comprido, não, cortava assim que era para a gema ficar dividida um cadinho para cada um, né? E nós dizíamos, ninguém batia nem a pestana, senão não o bicho pegava, né? E não morreu ninguém de fome. Também tempo de fartura, também comia a cabeça de carneiro de uma vez. Era assim mesmo, né, Zé Antônio? Ô, Antônio Oliveira, o Padre Antônio, boa tarde, Ninho. Cadê aí a pista de Juazeirinho? Eita, até vem tu com essa pista de novo. Que pista que nada, rapaz. Tá uma conversa. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Esqueça a pista, filho de Deus. Tá pra ter lá fumaça, né? Teve uma briga danada na Câmara de Vereadores essa semana, os vereadores lá. Lindo de Neuza, reivindicando aí Juazeirinho, que era para começar em novembro, né? E não começou em novembro, não começou em dezembro, não começou em janeiro, já estamos em fevereiro. E Ariel também falando também com a questão de Goiabeira aí, né? Aí diz que vamos ver, né? Vamos esperar, né? Tenha paciência mais uma eleição, viu, compadre? O Antônio tá doido que passa essa pista aí para o Antônio visitar a Goiabeira, né, Antônio? O Antônio quer sair lá de Camaçari diretamente na pista civilizada. Antônio, fica no rádio amador aí que é melhor pra tu. Não vem agora não que o bambu tá gemendo. Ô, compadre Alberto! Ó, compadre Alberto, que boi sabido danado, olha. Quem ama mulher casada é um sofredor suspeito. Eu digo porque tem uma que está morando em meu peito. Me apaixonei. Hoje mais um dia, o Baiano e o Gigante vão se cangar para trabalhar na roça. Esse é o Baiano, só pelo comando de voz do tutor, que é o Alex, ele já vai direto para a canga para se cangar. Ali ele tá indo bem tranquilo, vai pro lado oposto. Ele já entende o que ele tem que fazer. E ali ele se canga, recebe o carinho, que eles gostam de receber bastante carinho. Agora o Alex vai chamar o Gigante, que estava lá no outro lado dando uma passeadinha. Então ele vem, ele já entende que também tem que se cangar. O Gigante sempre fica pelo lado esquerdo da canga. Então ele vem bem calmo. Na primeira ele não conseguiu, mas depois ele já corrige e se canga. Também recebe o carinho do Alex. Que é o Alex. Pois é, né, compadre? Aí, que bichinho danado aí de sabido, né? O carreiro chama o boi pelo... Zé é baiano, o outro é Suvela. E aí chama pelo nome, ele vem, ele vai sozinho pra canga aí, consegue botar a canga no seu pescoço. Aí a disciplina aí do animal, né? Porque vai sozinho, tá vendo aí como é que é? O dono vai lá, o animal é melhor lutar que a gente, né? Um animal desse aí, recebe um abraço, um carinho, né? Aí o outro já vem também, ele grita o nome do outro boi. E vem lá pra cá o outro Coscobeiro, parecido um com o outro demais, né? Até parece que
foi nascido tudo junto, filho da mesma mãe, do mesmo pai, da mesma lua, do mesmo signo, porque vai aparecer assim, nunca descobriu, né, Parabéns? Aqui, boi, dois bois desse aí, pode enganchar o que for, ele arranca tudo, mas vai, aí não atola, aí não tem. É o mundo que era antigamente, né? Hoje os assessores, assessoria é tudo virtual, carro com comando, e aí os boi eram assim, o dono chamava, o boi ia, né, naquele tempo. É isso mesmo, né, compadre? Bora adiantar, filho, bora adiantar. Ninho Santana, o Coscovel do forró. Ela sente saudade, ela me ligou e por telefone ela chorou. Ela sente saudade, ela quer voltar e por telefone eu vi ela chorar. Ela chorou de amor, do que ela chorou, do que ela chorou. Ela chorou de amor, ela chorou de amor, do que ela chorou. Ela diz que sofreu de solidão e por telefone ela pediu perdão. Eu a perdoei pra não vê-la chorar. Quando a gente ama é lindo perdoar. Ela diz que me ama, ela se soltou e por telefone ela se entregou. Ela me diz que vem, eu vou esperar e por telefone não dá pra te amar. Ela chorou de amor, de que ela chorou, de que ela chorou. Ela chorou de amor, de que ela chorou. Ela chorou de amor. Ninho Santana, o Coscovel do forró. Ela chorou de amor, do que ela chorou, do que ela chorou. Ela chorou de Aí, compadre Alberto, Zé Albino, Zé João Tapucá, Alberto Matheus, Adelídio Tapucá, Adelídio Consumeu, Zacarias tem filho de Santana vem na rede, José de Jesus Oliveira, Edício Alves tá em Santa Luz, aí em Sagadá, né, Edício? Aí tá Jano Santana, Nilza Santana, mamãe tá lá vendo a gente também, minha comadre Nilza no YouTube, no Facebook, Ana Almeida, Noélio Moraes tá aí na Gibã, né, valeu, Noélio não pega o Corte Cultura, não perde de jeito nenhum, né, Zé João, compadre Albino aí em São Paulo, Adelídio Oliveira, aí tá vendo a gente também, Adelídio Coscobil, tá aí vendo a gente, né, compadre, velho, tá aí vendo a gente, obrigado pela audiência, estamos principiando o Corte Cultura, vamos matar a saudade, revendo aqui a nossa festa que está perto de começar de novo. Aí o ano passado aí, a abertura do Coité Expo Coité, né? O Adelídio estava aí vendendo pipoca, vendendo não, comprando para dar aos netos, tem um bocado de neto. E aí estava aí, né, Adelídio? Aí ficou a saudade aí, né? Cardozinho da Bahia chegou por cá também. Atenção, motorista de cena da prefeitura, o motorista da dublô da prefeitura, por favor, permanecer aqui na coordenação. Tem até serviço de alto-falante aí, né, Adelídio, para informar as famílias aí. E aí é uma coisa bacana, uma festa bastante popular aí, né, compadre? Cardozinho tá saindo de Malicuia com papagaio e gaiola. Cardozinho que vai tocar agora há pouquinho um aniversário, né, Cardozinho? Vai ganhar o cuscuz. Aí a vila, né, uma vila mais sofisticada da região do Cinzal. Essa daí do Expo Coité, né? Foi sofisticada, com um sistema de refrigeração bacana aí, toda no alumínio, né, pai? Ficou bacana esse ano aí, não foi, Deli? Deli teve aí ligeiro, não sei se viu, padronizado todo no alumínio aí, ficou uma coisa bacana. Vamos ver o cadinho aí, gente, bora ver. Chegante, já tá ao vivo aqui, o nosso amigo Tio Mascarenha. Pra frente, fingindo não sofrer, mas o peso
estaremos aqui na Expo Coité, tudo em nome da Prefeitura Municipal de Conceição do Coité, nosso prefeito Marcelo Araújo, meu querido amigo Renato Souza. O passado de volta no semblante de mulher. O passado de volta no semblante. Sucesso. Cobertura também total pela TV Bahia. Subaé marcando presença aqui, transmitindo para todo o nosso Nordeste. E a gente aqui fraga para vocês aqui. A escavadeira líder de mercado. Nós temos um market share aí de 35% aqui na Bahia. Isso representa muito no mercado. O que é que significa, representa essa exposição para você, essa feira para você? A gente está muito feliz em participar pela primeira vez desse evento. Temos grandes expectativas aí de fazer grandes negócios e com certeza queremos participar dos próximos. O que é que tem, além dessa máquina de novidades, de tecnologia para a área da agricultura hoje? Na nossa linha nós temos a retroescavadeira, que é uma máquina versátil e muito utilizada. Porém, entretanto, a gente tem aí pá carregadeira, toda a linha amarela, escavadeira hidráulica, enfim, todas as linhas de linha amarela para a construção, a agricultura e todos os mercados. Você vê a exposição aqui como uma grande vitrine para mostrar seus produtos? Sem dúvida, é a 23ª edição e a gente está muito feliz em participar desse crescimento. Tá bom, obrigado, tá? Ficou legal, cara? Podemos dizer que a Expo Coité hoje é um colírio na região do Cisal? Não tenha dúvida, aqui na Ferradura é uma feira que traz muitos benefícios aqui para a região. E mais uma vez a gente está muito feliz em participar. E você está representando que empresa aqui? É a Tratomaster. Nós da Tratomaster estamos muito felizes em participar, em trazer toda a nossa linha, tanto a linha da JCB quanto as linhas agrícolas. Muito bem, muito obrigado aí, meu Obrigado amigo. você. Que região você é? Salvador. Muito obrigado. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, a gente estamos aqui registrando para vocês e registrando esse momento bacana aqui. A gente não pode perder, deixar de mostrar para o nosso... né, pessoal, o povo aí, Jefferson Almeida, Beatriz, tá pra cá, Ana Beatriz, Jefferson Almeida, Ana Almeida, tá todo mundo junto. Aí foi a novidade que teve esse ano aqui na Expo Coité, né? Exposições de máquinas agrícolas, né? Agrícolas, virgem Nossa Senhora. A gente registrou lá, a gente fragou, pegou no fragro, a TV Bahia, a gente chegou junto e ponhamos a entrevista do Caba lá. E nós também não é bicho de nada, né, velho? E resistemos aí, tá aí, gente, só pra gente ir. Muita gente não viu essa matéria, né? E a gente foi trazendo aí, mostrando dentro da nossa possibilidade, essa coisa boa que é a nossa região, a riqueza, a diversidade que tem, né? Não, Adelídio? Ô, Adelídio, coisa comigo. A nossa diversidade, né, comadre Neuza? Do carneiro, o bovino aí, o cabrino, o ovino. Hoje, a Coité, hoje a Expo Coité, hoje já é cabrino, ovino, é equino. E, eita, coisa comigo, virou um nome bonito, né? Bovino, cabrino, ovino e cavalingo. Foi bonito demais, foi muito forró, muita festa. A feira do Beiju aí dentro da Expo Coité, muita coisa boa, as pessoas felizes. A gente torce que já tem de novo aí pro povo, né, compadre velho? Ave Maria, pensa aí uma coisa boa. Então tá registrado aí, a gente vem mostrando. Tem muita gente que não assistiu, aí não viu, a gente estamos dando uma passadinha rapidinho aqui no nosso bate-papo, né? Vocês estão vendo aí a disputa aí do campeonato aí desses animais caríssimos, né? Mas os criadores adoram isso aí, é o espaço para o cara comprar, para vender, para expor seus animais de grande porte, que vem de todo o norte e nordeste, vem do sul do estado. Hoje a exposição de Coité ela é vinculada ao Brasil, né? Nós temos aí melhores exposições, como eu acabei de falar, né? Hoje, esse ano que passou, essa
já teve aí o desfile de cavalo machador, teve concurso e os cabral as 4 aí, né, que vai daí, ó. Esse cavalo é bonito, viu, parabéns, que eu doido para comprar um cavalo desse, trocar numa porca parida que eu tinha, mas eu achei que não, que minha porca valia um dinheirinho, mas vale dinheiro isso aí, né? Cavalo de 70 mil, 80 mil, 38 mil. E aí, pense que os criadores ficam numa felicidade, tendo esse espaço, os curiosos, todo mundo olhando ali, né? Se podia fazer uma inscriçãozinha para movimentar a coisa. E eu estava por aí, tocando um forró pro povo, né? O povo na ilusão e eu ganhando tostão. Pedro Cordão dizia assim, tio Pedro Cordão: você, rapaz, nem aprendeu essa profissão de tocar peplado, e você é o povo na ilusão e você ganhando tostão. Eu digo, justamente. Veja aí, ó, que esse cavalinho bacana, né, padre? E então, gente, já teve aí dentro do parque esse ano, parabéns, já teve essa exposição aí do cavalo, né? O eguino, né? A Expo Eguino também aí, cavalo machador, teve aí essa disputa, compraram muitos animais e vendidos, né? E a gente resistiu aí, que a gente não é besta nem nada. Tá aí, né? Passou o ano, vai fazer um ano já, a gente tá mostrando para vocês aí quanto é bom a gente ter esses registros aí, né? Pessoas que nem viram a matéria. A gente faz uma matéria dessa magnitude, passa só uma vez, tem outras coisas para mostrar. Não dá nem tempo para as pessoas verem, mas olha que coisa boa aí, né? A gente editando essas coisas, é cultura da nossa região, né? Não é rock and roll, aí não é carnaval, é coisa da gente. Né, não, Zé Abílio, velho? Aí é coisa da gente, eu tô lá tocando um tecladinho, o povo na ilusão e eu ganhando um tostãozinho ali, que não sou beijo nem nada. É isso aí, a nossa cultura, a fortaleza da nossa região é o cabrino, o ovino, o bovino, essa coisa aqui que mantém o sisal, né? E hoje a criação de animais na nossa região já tem uma repercussão muito grande, né? A gente percebe que o sisal perde força, ainda é campeão na sustentabilidade da região, mas a gente vê que os criadores hoje já estão partindo para criar o animal mais um pouquinho aí. E se não fosse essas matanças dos animais, dos cães, com as ovelhas e o cabrino e o ovino, nós estávamos com a nossa região mais ampla, mais rica. Mas infelizmente vem essa situação que vem se agravando há muito tempo, né? Não é de agora, e providência nenhuma foi tomada. Então a gente estamos ainda mendengando, mas era para estar os pequenos produtores criando mais à vontade com a questão do cabrinos e ovinos. E é onde mais tem dado prejuízo. Mas a nossa cultura cresce bastante, a criação de cavalo na nossa região. E aí a gente começa a perceber que vai ser mais um espaço aí para quem gosta de criar os animais de raça, de puro sangue, né? É um espaço que se abre aí para o cara até comprar, que é credenciado, né? Quem tem vontade de comprar um animal de puro sangue. Renato tá ali enguinando num boi ali, fazendo o que eu não sei. Olha lá, com um netinho ali. É assim mesmo, né, Vanessa? É assim mesmo. Cadê seu namorado?
tem cavalo aí, Parabéns, de custar 80 mil, 90, dá para comprar um carro bom, né? Um carro novo, um carro principiando, né? Mas é o gosto do criador, né? É o valor do contato com o animal, as pessoas que gostam, né? A gente viu animal de 80 mil, de 90 mil, 70 mil e o leilão dos 3 dias de animais aí, de cavalo. Foi um negócio que tanto que chamou a atenção que o prefeito Marcelo já providenciou um terreno no fundo do parque para fazer lá as pistas dos machadores lá no fundo do parque, né? Para não improvisar, mas aí que não coube ao público, né? E fizeram mais ou menos um teste para ver se ia decolar. A quantidade foi de gente demais, foi muito, né, muita proporção, e aí já está lá encaminhando para no próximo ano. Já teve lá, né? Já teve um ensaio lá no fundo do parque, com palco, com tudo que é direito, né? E foi isso que Marcelo falou, que vai construir lá, daqui para começar lá a Expo Coité, essa pista de machadores lá, que é lá no fundo do parque lá, né? Já está adquirindo o terreno, se apropriou, porque foi um evento de grande sucesso aí. Aí está a esposa do deputado Tom, a filha, está aí o pessoal, todo mundo aí que cria animais, está aí, até os pequenos vaqueiros que gostam de criar aí o cavalinho, o negócio, estava aí, vendo aí essa bacanagem aí, né? E expondo aí, é um prazer de quem cria, né? De quem cria ter essas oportunidades. É isso aí, né, pessoal? É isso aí. Quantas vezes eu falei, pra que você não me disse assim, que deixasse de sonhar. Fale agora, por favor, fale agora, eu preciso só saber. É isso aí, povo da ilusão, ganhando tostão e ia levando a vida, né, compadre? Bora adiantar o nosso bate-papo aqui do Coiteco do... À noite eu me deitei, quando adormeci sonhei, e no... Alô, compadre Alberto, para aí, os meninos aí que gostam de... É disso, velho. Alô, é disso aí na fazenda Fortuna, né, disso. Aí em Sagadalho aí vendo a gente aí, compadre Zé João que gosta, né, compadre? Zacaria também gosta aí da Zacaria. Compadre Noélio Moraes, compadre Zé Abino, velho, aí em São Paulo. Vamos falar da Agripina, né, compadre? Eita, apoio que eu vendi esse CD demais, viu, compadre, velho? Pense que o povo gostava, o povo nordestino. Agripina, né, compadre, velho? Cardozinho tá saindo agora, né, compadre, velho? Antes de eu cantar a Agripina aqui, Agripina. Ô, Chimba, rapaz, que calor do Coscobel fez aí, Chimba. Que negócio foi esse aí, Chimba? Que calor do Coscobel fez aí, Chimba. Eu nunca vi aqui tudo dessa não, viu? A gente vai ter chuva, viu, Chimba? Pode preparar aí a cuia na bica, viu? Daqui a 2, 3 dias aqui a gente vai ter chuva. Se não tiver chuva aqui, exatamente pra gente tem principiando, arrodeando aqui o nosso redor, viu? Não é não, Zé Lima? Zé Lima não entende muito Zé Lima não entende muito de negócio de chuva não, viu, Chimba? Tá vendo a gente aí na Hightex? A Hightex informática. Esse computador aqui tá vivo hoje, moda da Hightex. Eu comprei um litro de gasolina e gel não deixou mais que eu ia botar fogo. Passou 3 semanas no hospital esse computador, veio se aliviar hoje, né? A gente acabou de resolver tudo, mas tá aqui vivo agora, né? Muito bem. Eita, deixa eu ver isso aqui pra eu botar pra ver a Agripina. Antes do dia da chuva, Chimba, olha as minhas tentativas aí. Alô, Gel! Gel, dê lembrança aí com o Pariqueu, que mais nunca eu fiquei. Não sei quantos dias tem que eu fiquei, mas com o Madai, os meninos, mais nunca eu pensei os pés aí.
se eu não for ver vocês aí, vocês não vêm me ver. Mas lembrança a todo mundo aí. Passou todo mundo, foi o primeiro a passar, foi eu aqui na bike, um finalzinho de tarde, só o milho da pipoca. Bicicleta, bike, coité, amém. Bora, passar nesse corredor feio aí, eu entendo a boca quente aí, viu, compadre velho? Compadre velho, bora. Aqui é câmera lenta, que é isso aí? Diante, filho de Deus. Vixe. A bicha é boa é toda. Essa mulher é boa, a bicha é boa. Folia é folia, né? Se fosse pra ir comprar um remédio, viu, Chiba, não ia. Não ia, mas pra malandrear ia dentro da lama, ó. A bicha é boa toda. Essa mulher é boa, ela sabe sambar. Vem devagarinho, a mão no joelhinho, passa a raba no chão, ela num sapatinho, faz eu delirar. E os homens olhando. Tá vendo aí, Chimba? Passando por todo mundo. Ninguém me acompanhou, Chimba. Eu boto pra lascar. Meu pedal é seguro, ó. Bicicleta é pedra, mas meu pedal é de lascar, viu, parabéns? Eu boto pra lascar. Ó, os carinha ficou lá enganchado, eu passei da lama e tem um na minha frente aí. E eu vou virar do Coscobeio aí, ó. A cinegrafista pra me acompanhar tá se vendo doido. E eu aprumei a rapadura antes de sair de casa. Pai, já. Meu negócio comigo é assim, eu passei por uns aí, ó. Larguei pra trás, tudo cansado, menino de 18 anos. E eu vou me lascando pra lá, mas passei. Aí, ó, tudo longe do pedal. Eu já vou lá no Coscobeio. Vem devagarinho, a mão no joelhinho, passa a raba no chão, samba no sapatinho, faz uma sensação. E os homens olhando, morrendo de paixão, a bicha é boa. A bicha é boa, a bicicleta é boa demais, viu, pai Jaime? Queima colesterol, disenteria, sarampo, tosse brava, elimina, todo tipo de coisa aí, né? Bora para o médico, vamos ver a Cristina, velho, aí, né, rapaz? Vamos ver a Cristina, velho, a música da Cristina, velho, que negócio é aprumado demais da conta, né, compadre? Eita, Coscobeio, a gente que tá no meio do mundo aí, sabe o tanto que é bom, né, compadre? Ô, compadre Gel, você que é violonista, né, a gente... Aí a gente não tem negócio de só botar a gente, não. A gente chegou lá na exposição lá, encontramos um amigo nosso que tava lá fazendo um show e a gente resistiu lá e aí, ó. Pra mim um caba bom aí também, viu? Tio Mascarenhas. A vida pra frente, fingindo não sofrer, mas o peito dormente espera no bem querer. Tinha umas carinhas aqui na Expo Coité, tudo em nome da Prefeitura Municipal de Conceição do Coité, nosso prefeito Marcelo Araújo, meu querido amigo Renato Souza. Passada de volta no semblante de mulher. O passado de volta no semblante. E solteira, sucesso. Eu gado, ontem à noite eu me deitei, quando adormeci sonhei, e no sonho eu avistei, quando a Cristina chegou. Quando chegou se sentou na beira da minha cama, do seu pesaroso drama um pouco me revelou. No sonho ele disse assim: não tenha medo de mim, minhas carnes levou fim, que a morte é uma só vez. Estou aqui com vocês, de quem grande amigo sou,
e quem me assassinou um dia paga o que fez. Disse com cara de choro, guarde meu chapéu de couro, de lembranças é de louro, Jacaréu e Manelzinho. E a compadre Macauzinho, diga que fazia pena se ele visse a minha cena, eu me acabando sozinho. Nessa hora eu me lembrava de vocês com quem brincava e dos aboi que eu soltava nas vaquejadas que eu ia. Porém gritar não podia naquela triste aflição, vendo que meu coração aquilo não merecia. O inimigo batia e os outros com zombaria, e eu pobre não podia daquilo me defender. Vendo meu sangue descer, conheci que estava morto, e pra te dar um conforto, em sonho eu vim te dizer. Disse, diga Expedito, que ele diga Manelzito, que o momento mais aflito eu terminei de passar. Não pensei de eu me acabar sem ter defesa de nada, resta somente a ossada pra quem quiser visitar. Pra o povo que vai e vem, na Serra da Russa tem mancha de sangue também, que por lembrança eu deixei. E as lágrimas que eu derramei, por sinal da despedida, nos últimos termos da vida, no canto que eu me acabei. Ele disse, vá depressa, canta essa toada e peça, já que ninguém se interessa, não sei o que é que tem. Me ajudando você vem, do trabalho não se zangue, diga os homens que meu sangue é brasileiro também. Mas meu sangue está impune, que Jesus do céu reúne, e a sorte um dia pune, que eu me confio nele. Humilhar a vida dele, a um andado calfaz, e eu sofri muito mais. Parceiras são que nem ele. Eita, Cusco meu, compadre Itro Oliveira, é primo de Lucas Pinto, tá aí vendo a gente, né, compadre velho? Ô, compadre Jaime, né, compadre Jaime, essa música do sertanejo, não lembro naquele tempo que eu tava vendendo CD no meio do mundo aí, nessa Bahia toda aí. Esses dias de vaquejada, o povo comprava demais. Tem gente que vinha chorando, né, rapaz? Porque lembra assim do passado, das coisas, né, compadre Ítalo Oliveira, primo de Lucas Pinto. Lucas Pinto, Gota Serena, velho, cadê? Não vi mais Lucas Pinto pra gente bater uma pilera, né? A gente tem umas ideias boas de apoio, maligno, meio coisado assim, mas... Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, eu hein? mais Lucas Pinto, nós bota pra coisar assim, desbloquear. Né, compadre? É os homens do bucho grande, filho de Deus. É, boa noite, índio do bucho grande. É comigo não, né, compadre? Já tem barriga grande aí. É a vida, né? Oi. Como tá o coração? Batendo. É, meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. É, 80 anos não é brincadeira não, né, compadre? O negócio pega fogo, né? É, compadre. Compadre, aqui é Braia, manda um alô aí pra mim. Alô, Braia, compadre Zé Lima aí na Hightech, Lucas que tá vendo a gente aí, compadre Zé Carneiro, Coxima, quem tá vendo a gente também aqui é o Adelídio do táxi, né? Tá aí vendo a gente, Gil Lima na Hightech Informática, compadre Alberto Matheus vendo a gente, Neuza Santana, tá aí vendo a gente agora lá no YouTube, no Facebook, né, compadre? Compadre Jefferson Almeida, tá vendo a gente aqui, Bisuinha da Guitarra, Ana Beatriz, obrigado pela audiência. Adelídio, o homem do sapato do bico fino, né, compadre velho? Vendo a gente aí, muito bem, né, compadre Zé Cardozinho, aí no Rosário vendo a gente aí, obrigado.
por tudo, né, da audiência. A gente fica feliz, cada um de vocês. Antônio de Romão, velho. Aí tá em Camaçari, né, Antônio? Perguntando pela pista de Salgadalha, de Juazeirinho, tô por fora. Tô mais por fora do que Tampa de Afoz. Zé Abino tá em São Paulo vendo a gente. Zé João nas Teofilândia, Ana Almeida tá por cá. Zacarias, velho, tá em Sacanini, Filho Santana, afinando o violão para fazer a música para tocar. Mas a gente aí. José de Jesus de Oliveira vendo a gente brigar também. Edi Suave tá aí no Saguadaia. Joana Santana tá na Goiabeira vendo a gente. Né? Tem que mandar alô para todo mundo, né? O compadre Noélio Moraes aí na Gibó de Retiro, Holândia, perto do Coscobeiro, né, compadre? O compadre Alberto tá por cá, e o compadre Ítalo, já mandei um alô para Ítalo Oliveira, primo de Lucas Pinto, né? Traz recordações mesmo, né, compadre Jaime? O compadre Alberto também gosta um cadinho, é porque mexe com sertanejo, né? Mexe com sertanejo. Eu sou seu netinho couro, que saudade de você, bateu seu chapéu de couro. Humilhação do que ele até meus olhos furaram, e depois que me mataram, aí meu corpo atiraram em um abismo profundo, num lugar tão nesse mundo, parecido com a cova, que só o urubu dão prova, que ali faz parte do mundo. Tudo quanto eu possuía se acabou naquele dia, também a última agonia, passei e estou descansado. Fui grande amigo do gado, com quem pude divertir, e agora a Deus vou pedir pra perdoar meus pecados. Nessa hora eu me acordei da cama e me levantei, olhei e só avistei uma mulher que dormia. Soprava uma brisa fria, mansa, calma, nega e fina, sonhando com a Agrestina, eu fiz essa poesia. Recordação, né, compadre? Fiz tanto isso, rapaz. A minha dos meus 16, 17 anos, até os 20 anos, 25 anos. Eu acho que antes de 25 e pouco, fiz muito isso aí. Bati muito, descobri muita pai aí, mais velho, mais réu. Aí era um da do furungo. Pensa uma vida sofrida, né, compadre? Pensa uma vida sofrida aí. Tive que aprender a fazer isso, porque eu casei cedo, né? Me confundi com a vida logo na infância, aí pré-adolescente, e aí fiz muito isso aí. Tanto resitar como cevar, como cortar palha, a gente trabalhou muito. Criou a família de todo mundo, aí dos anos 70 até a minha saída da roça para música, né? Eu, nos anos 90, 91, 92, eu já estava me escapulindo disso aí, né, compadre Jaime? Jaime também fez isso, compadre Jaime. A recordação, a gente deixa uma certa saudade da gente estar interagindo com os amigos ali, com os parentes. Fiz muito isso. Aliás, todos nós fizemos muito isso. A nossa geração aí daqui da nossa região, aqui, né, compadre Jaime? Que viveu aqui, a gente fizemos isso. Era uma certa independência que a gente tinha de não vender dia, né? Que não era muito bacana esse negócio de trabalhar, vender no dia. Aí quem queria trabalhar na produção ia por motor, né? E aí arrochava o nó, bonitinho aí. E a gente, né,
era a sobrevivência do nosso Nordeste aqui, viu? A nossa sobrevivência era essa. Pense bem aí, o movimento de um servador, como o cara se esgota de movimentar durante o dia. Como é que vai ter caloria no corpo? Como é que vai se sustentar aí gordura nenhuma no corpo? Só fica o pito, meu amigo, porque o cara movimenta o tempo todinho aí, ó. Aí é compadre Ageu, viu, compadre? Ô, compadre Neuza! Ô, mamãe, tá vendo a gente aí, Jonas Santana aí, ó. Aí Ageu. Aí Ageu de irmão do vereador Ariel aí, ó. O cabra velho virado a gota serena aí. Ageu velho, né, Ageu velho aí. Nossos parentes aí, nossos primos, nossos conterrâneos, velho. Aí, ó, é o primo hoje do líder do governo da Câmara aqui, né? É irmão de Ariel aí, ele continua com a vidinha dele aí, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O irmão de Ariel, que é irmão de Ageu aí, ele estudou, né? Teve mais uma oportunidade, é muito mais novo do que Ageu aí. Sempre os irmãos mais novos acham mais novas oportunidades. Estudou e passou nos concursos, pros Correios, trabalhou muitos anos nos Correios e aí acabou que se enquadrando, né, dentro do mundo mais civilizado, e aí veio trabalhar na prefeitura, ser secretário de infraestrutura. Hoje é um vereador, né, de grande importância, lá na Goiabeira, melhorou bastante nossa Goiabeira aí, com o padre Ariel Rei, que é irmão de Ageu, que está se batendo no palho aí. Ageu continua arrochando nó, né, Ageu, velho? Compadre Jaime, a gente já fez muito isso, recitar, bater palha, e eu, porque eu fui obrigado a fazer, não era que eu já era velho. Eu estava com meus 16 anos de idade e eu já estava casado. Eu me casaram muito novo, aquela lambança que fizeram, dizendo que eu tinha virado zoinho, não tinha virado, é só de dordói, né? Aí tive que casar, e aí eu tinha que fazer essas coisas, eu saí da adolescência, né? Trabalhava no trabalho mais leve, eu tive que fazer isso, tive que bater cinzal em batedeira, tive que trabalhar de coisa para poder ganhar dinheiro de dar de comer a febrenta da mulher, né, compadre? Mas isso aí, quem fazia isso aí já eram os adultos mesmo, homem de 25, de tanto. Mas eu fui obrigado a fazer mais jovem um pouquinho, né? Mas é isso aí, foi bom, foi experiência. Né? Não passei necessidade, não roubei, paguei minhas contas, sobrevivi, os filhos, né? Com muita dignidade. Nessa geração também não tem bandido, graças a Deus, né? Não tem bandido, graças a Deus. Bora se alegrar um cadinho também, bora! Tava tu, eu e ela, tava ela, eu e tu. Ela agora foi embora, nem ela, nem eu, nem tu. Tava tu, eu e ela, tava ela, eu e tu. Ela agora foi embora, nem ela, nem eu, nem tu. Suada num evento, no meio da rapaziada, Guaranovo é jumento, vento no mundo é zoada. Tava tu, eu e ela, tava ela, eu e tu. Ela agora foi embora, nem ela, nem eu, nem tu. Tava tu, eu e ela, tava ela, eu e tu. Ela agora foi embora, nem ela, nem eu, nem tu. Cavalo grande é peteca, se o cinto deu no badalo, moça bonita é boneca, peteca grande é cavalo. Tava tu, eu e ela, tava ela, eu e tu. Ela agora foi embora, nem ela, nem eu, nem tu. Tava tu, eu e ela, tava ela, eu e tu. Ela agora foi embora, nem ela, nem eu, nem tu. Deixa eu beber minha cachaça, e quando eu bebo a minha tristeza passa. Deixa eu beber minha cachaça, e quando eu bebo a minha tristeza passa. Deixa eu beber minha cachaça, e quando eu bebo a minha tristeza passa. Deixa eu beber minha cachaça, e quando eu bebo a minha tristeza passa. Tava tu, eu e ela, tava ela, eu e tu. Ela agora foi embora, nem ela, nem eu, nem tu. Tava tu, eu e ela, tava ela, eu e tu. Ela agora foi embora, nem ela, nem Mandar um forte abraço aqui com o padre Esdras Santana, tá vendo a gente, né, Jaime? Valeu, padre Esdras, muito bem, tá vendo a gente, obrigado pela audiência, a gente fica feliz, cada um de vocês que dá esse joinha aí, né? Não sorri não, filho da peste, fica quieto aí, né? Fica quieto que eu não tô, cada um...
Menino velho nojento dos infernos, velho. Né? Boa noite, indo bucha grande. Compadre. Você tá mentindo, teu... Compadre Esdras Santana tá dando boa noite aqui, mas a gente, né, compadre, velho? Virado no Coscobil lá vendo a rede. Vamos deixar pra lá. Deixa você. Você tá mentindo. Mentindo o quê? Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Não é comigo não, né, compadre? Cadê o Antônio Queiroz, rapaz? Deixa eu ver. Sua visita ao nosso ambiente, né? Aqui é onde eu me escondo atualmente, né? Sim. A Casa da Cultura, chamada Rancho da Viola, né? Rancho da Viola. Então estamos aqui para responder algumas perguntas que você vem a fazer. Pronto. Faça um verso pro Coité Cultura aí. A TV Coité Cultura está sendo nominada como sendo de primeira nesta região sagrada, porque divulga o forró, o samba e a vaquejada. Ô Ninho, você me agrada, eu vou lhe dizer porquê. Eu tenho cantado em rádio, mas hoje é com você divulgar o meu trabalho nessa belíssima TV. A vida tem um porquê que o poeta se apura, falando a realidade sem ter corte nem censura. Parabéns ao pessoal que divulga essa cultura. A vida tem sido dura, mesmo assim ninguém duvida. O mundo fazendo guerra de uma forma descabida. É o mundo perdendo a paz e o povo perdendo a vida. Porém eu na minha lida, quem é poeta não erra. Eu não entro nesse assunto, não quero falar de guerra. Quero é falar das coisas bonitas da nossa terra. E eu sem ter língua terra, já dou conta do recado. Agradeço essa equipe que veio no meu povoado para mostrar o talento de um artista renomado. Já fui melhor no passado, no tempo de antigamente, mas o peso da idade tira um pouquinho da gente. Embora minha matéria é forte, mas nada sente. Um punhado de repente eu quero fazer também pra região do Cisal, que eu tanto quero bem. E TV igual a essa na nossa terra não tem. Eu iniciei também, só para falar a verdade. Eu vou trazer o passado pra nossa atualidade, mostrando o que é cultura com muita dignidade. 65 de idade eu fiz no mês de janeiro, ou pra falar a verdade foi 20 de fevereiro. É uma coisa recente na vida do violeiro. Ninho Santana é vaqueiro, mas também é forrozista, ou forrozeiro chamado na língua do repentista. E Coité também é um cenário de artista. Pois é, viu, pessoal? A gente foi, viu, por ironia do destino, eu fui lá investigar aí o nosso amigo velho, que está na divisa de Barrocas com Serrinha. Eu acho que você conheceu o Antônio Queiroz aí, que o Padre Jaime está chipando melencinho hora dessa. Cuidado com o Padre Jaime por delírio na boca da noite. Aí, chegando aí nessa região aí, eu fui lá nas Cardozinho tentar encontrar esse grande artista, né? Por coincidência, depois dessa matéria, rapaz, Antônio Queiroz foi embora, viu, comadre? Foi, rapaz, com poucos dias Antônio Queiroz partiu dessa, ficou essa matéria aí, eu fui lá nessa fazenda de Antônio Queiroz, onde ele morava,
Um homem que viajou um pouco do Brasil, viu, gente? Viajou um pouco do Brasil com Buli Buli, um grande artista. A gente olha assim, não dá o valor, mas na cultura do repente, ele era foé, mas pense com o talento que tinha em Antônio Queiroz. Nós tivemos aí na fazenda, viu, compadre? Compadre Alessandra Matos, lembrança com o Patica aí, os meninos do PA, viu, compadre? Aí a gente teve na casa dele aí, ele rodou o mundo inteiro, como ele falou na entrevista, e voltou para a casa dos pais, né? Chegou aí, já não encontrou mais os pais dele, né? Diz ele que sentiu muita dor no coração quando ele saiu daí jovem, né? Rodou o mundo, no mundo da artista, rodou o Brasil todo, mas trabalhando na dupla da poesia, e ele conseguiu fazer esse, o Rancho da Viola, né? Que foi a herança que ficou dos pais dele, que era a casa de morada do pai aí. E a gente chegou aí de surpresa, peguei ele de surpresa, ele ficou emocionado, que nós viajamos juntos, né? Eu fazendo parte de Miudinho Forró Repente, tocava para Miudinho, mais Passarinho, e eles com mais Buli Buli, né? E Antônio Queiroz, tinha muitos anos que a gente tinha se visto, eu fui lá. Cardozinho me deu lá o caminho, mais ou menos onde ele morava, e a gente acabou encontrando ele. Fizemos esse bate-papo com o Antônio Queiroz, me mostrou aí a gente, né, comadre? Seus troféus, e ele contou toda a sua vida que passou na juventude e tal. Ele tinha 60 e poucos anos, e aí depois dessa entrevista que nós batemos um papo com ele aí, ele poucos dias, Antônio Queiroz não deixou, partiu para outra aí, e faz parte, né? Nós temos aqui esse rascunho dele aí, né, compadre? É que acontece muito. Não acontece? Por aí, é o que eu lhe falei, é a falta do talento, do conhecimento do que está fazendo, porque às vezes você pega um caminho que não é esse que você... Que não é esse. Parece que é, mas na realidade quando vai olhar de perto mesmo, não tem muito da cultura não, porque você ou é sertanejo ou não é. Ou é matuto, com meu orgulho de ser, ou não é, porque eu quero fazer até não é uma crítica, mas não deixa de ser, sobre o mundo atual da música. Justamente isso. Você vê uma sertanejada que nunca foi nem no sertão, não tem origem de lá e inventa que é sertanejo universitário. O matuto, o sertanejo, ele nunca anda roto. Pode andar com a roupa simples, mas principalmente nos shows que a gente apresenta, não tem um que vá para lá com a roupa desgastada demais. Isso é peculiar ao sertanejo. Aí você escolhe uma roupa chamada domingueira, que é essa que você vai fazer o show. Agora tem uma moçada por aí que compra uma calça novinha, corta todinha, bota uns fiapos de pano aqui e acha ali. Que tá abafando, né? Não dá o nome de sertanejo, pega um chapéu, rasga todinho, bota na cabeça. Esse não é o sertanejo, esse é... E quando você vê os arranjos da música... Não tem nada a ver. Quando você vê até a forma de expressão de cantar. Exatamente. Porque você cantou a viola aí, você entrou dentro da violada, você pegou essa trilha da melodia da viola. Você não pegou um forró. E eles lá canta qualquer coisa. Então, para eu desenrolar essa palavra que eu falei para você aqui, essa pergunta com a questão do que a vida faz com o artista, com o médico, com um motorista, com qualquer profissão, a vida às vezes pega você. Primeiro você tem que gostar do que faz. Primeiro saber o que é que está fazendo. É claro que a gente que faz a música de improviso, tem dia que você está mais inspirado, é natural. Tem dia que não está, mas devido à experiência que já tem, você termina agradando mesmo no dia que não está nada de inspiração, né? Porque, na verdade, a gente somos imprevisíveis, né? Exato. Tem dia que você está bem consigo mesmo, você acorda subiando. Faz parte do dia a dia, né? O bate-papo foi bom lá, fiquei alegre ao mesmo tempo triste, porque eu tinha ainda poucos dias, viu, compadre? Vá, termina aí, vá. Comigo só que acontece, não. Com todo artista, né? E você ir angariando aquilo que vem e pôr mais em prática e exercitar melhor para poder... Se não for um sucesso como nós, poetas populares, nunca somos o tanto que merecemos ou que até achamos e realmente merecemos mesmo.
porque o apoio para a nossa cultura é o mínimo. É nada, praticamente. O mínimo ou até nada em algumas regiões, né? Mas isso... Um veneno mesmo. Isso não me abate. Eu levo a vida do jeito que ela quer. E em nome de Deus a gente vai passando pela buraqueira da vida e chegando adiante. Outro, é como o Antônio Queiroz falou, ele é um artista, mas tentou sair da linha dele, foi investir em outra linha de musicalidade. Não emplacou e ele insistiu. Então, assim, você já teve um tropeço na vida, Antônio Queiroz, por uma questão pessoal sua, interferiu na carreira? Muito. Inclusive esse fato de separação familiar. Eu também passei por isso há 20 anos atrás, inclusive, você falou em 20 muito, anos. Né, Antônio? Buliu bastante, mas não me derrubou, não. Mas naquele momento, um período... Foi terrível, porque você dedicar sua vida inteira a uma pessoa. E de repente por um nada, isso tudo acabar de uma noite para o dia, dói demais, né? Tem como fazer um verso assim, um pouquinho, um trechinho, de uma coisa assim? Quando ele fazer o verso aqui, viu, padre? Ele fazer o verso aqui, Antônio Queiroz, eu mandar um forte abraço aqui, um grande amigo meu aqui, um caba velho. Né, Madre Alessandra, não esqueça de dar um cheiro aí nos meninos do Preá, né? Eu quero mandar um forte abraço aqui a um guerreiro também, Ivan Costa. Ivan Costa de Rodrigues da Costa, simples. Também está aí na luta, né, Ivan Costa? A gente brinca, a gente é descontraído nos bate-papo, mas também é na luta, é um músico aí que tem seus 40 anos, talvez. Começou primeiro que eu muito, eu já estou com 36 anos na música, 37, ele começou primeiro, está aí meio na luta, é isso que o Antônio Queiroz falou. Muitos entopreços na vida, a gente não desiste e tem essas barras pesadas aí, né, Ivan Costa? Valeu pela audiência, né, Ivan Costa? A gente está sempre mostrando, Ivan Costa, um amigo ou outro aqui. Acabei de mostrar aqui com o Patinho Mascarenhas também, que é outro artista que eu dou grande prestígio também. Aliás, eu gosto dos nossos artistas aqui, da nossa terra. Eu não toco mais no meu programa aqui, que o meu programa é um programa, né, Padre Zacarias? É um programa de vídeo, não é um programa de rádio. Né? Se fosse só o áudio para tocar era muito fácil, né? E aí eu tinha o maior prazer, como eu toco o Ivan Costa aqui, quando chega no período de São João, né? É fácil de eu achar o forró de Ivan Costa, porque está gravado no YouTube, né? Ele é forrozeiro de banda, o quarteto do forró, mas assim, durante o ano ele também faz, né, voz e violão, enfim. A gente eu tenho acompanhado e inspirado no que eu aprendi com o Valdemir de Assis, com o Genivaldo Silva, o velho forró bolado, a gente somar das nossas culturas, do nosso povo, valorizar é o nosso. Os outros se papocam lá pro Coscobeu, né? Eu não quero saber do Michael Jack dos outros não, né, compadre? O Zacarias vai estar assistindo aqui pelo Facebook e mandou um abraço pelo YouTube. Então eu fui lá ver o Antônio Queiroz, né? Como eu acabei de falar aqui, a gente vai ver o bate-papo dele aí. Fiquei um pouco triste que depois de poucos dias que eu entrevistei o Antônio Queiroz partiu dessa para outra. Eu fiquei muito triste porque ele ficou bastante alegre, já tinha encerrado a carreira dele ali. Mas é importante isso, né, Ivan Costa? Ele tem esse registro aqui, quero até enviar para um sobrinho dele lá, que eu mandei errado, e para ele guardar isso de lembrança lá também, lá no canal dele. Vamos ver o bate-papo aqui. Continua aí, Zacarias Coscobel. Que não seja com você, mas para nós alertar. 43 anos aí, eu imaginei isso, viu, meu coisa? 43 anos aí na luta, e vai longe ainda, se Deus quiser. A vida é como um mistério e eu mesmo sou sabedor. Tem momento de martírio e tem momento de dor, principalmente aquele que se perde um grande amor. Sofrimento do doutor é acabar a medicina. Porque na face da terra tem água que nos ilumina, mas também existe um sol de Deus que nos ilumina. Quando um amor termina, nem é bom a gente falar. Mole no corpo e na alma, por pouco não faz matar. Por isso lhe dou conselho que não é bom separar. Mas sendo um amor vulgar, isso é mesmo que não sei. Porque quem é enganado
não pode lhes parecer. Tem que mostrar a verdade para quem quiser saber. Isso é muito forte, isso é muito bom. É um artista que inventa na hora, diz o que diz, né? Os seus versos que a gente acabou de falar aqui para os amigos do Coité Cultura. A arte é essa aí, né? Aí são palavras que vêm na mente, dentro desse tempo da viola. E a velocidade é como dizem os médicos aí que estudam essa parte psiquiatria do homem. O poeta ele tem a velocidade mais rápida de pensar. É por isso que dá tempo dentro desse compasso do tempo do tom, do acorde, ele achar a palavra. E já o que vai escrever, ele vai escrevendo, pensando, escrevendo para poder formar um verso ou até uma música. Mas já o poeta, a velocidade da mente dele chega. Ô, Antônio Queiroz! Saudade, Antônio Queiroz, das estradas? Ah, demais. Eu espero ainda viajar muito. O negócio está passando aí, graças a Deus. Vai passar, né? Vai passar. Que Deus é bom e gosta da gente, já diria muli-muli. E então, eu espero ainda fazer muita coisa daqui para frente. Tem muito chão ainda, né? Muito chão para a gente trilhar. E agora o que a gente fez sempre foram coisas boas, né? E deixa muita saudade. Ô, Antônio Queiroz, e seus pais são vivos ainda, Antônio? Infelizmente não. Não. Eu gostaria muito que fossem, mas minha mãe faleceu tem muitos anos e meu pai tem menos tempo, mas já se foi também. Já se foi, infelizmente. Ficou só saudade, né? O passarinho foi embora, deixou saudade, né? Foi embora, que saudade daquele caba velho. Eu e passarinho fomos amigos, irmãos. Vinham amarrar o cinto no cinto do outro para não se perder. Aí você vê, a gente falou de tropeços. Você viu que Miudinho passou para segurar a É duro, né? Não é duro, Tony? Quando se perde um colega, é a coisa mais preciosa para a vida da arte que a gente perde. Um companheiro bom, inclusive como sendo irmão, como Miudinho passou por esse drama terrível, mas só foi resiliente e tá mantendo. E segurou o barco e está aí na frente com o seu forró repente que a gente ouve todos os dias aqui pela Rádio Cisal, né? Tá bom, João, tá bom. Bebeu, no bebedor, meu chapéu caiu, meu amor falhou. Bebeu, no bebedor, meu chapéu caiu, meu amor falhou. Menina, me dá um beijo, só não quero no pescoço, quero na boca da mamãe. Quero aqui no peioço, cabiraba. Quero o canto e cabro roxo, cabiraba. Com toda a nação, cabiraba. Quer meu coração, cabiraba. É isso aí, compadre Ivan Costa, né? Um registro importante ali, ficou de Antônio Queiroz. Vou postar aqui de novo no meu YouTube, aqui, no meu canal. Para que eu não vou perder esse vídeo aqui, vou segurar, porque eu fui da casa dele até da estrada onde ele morava, da divisa com Barrocas. Deu muito trabalho para a gente encontrar ele, parece que era uma despedida. Eu que viajei muito com ele, com o Miudinho, Passarinho, e ele fazia dupla com o Buli Buli, né? A gente fazendo os mesmos eventos, e eles... Buli Buli era o Roberto Carlos da cultura na Bahia, ainda né? Ainda faz parte do governo do estado aí, representando por diversos estados aí, o Buli Buli, né? Eu acho que Ivan Costa aí, muita gente conhece Buli Buli, né? Eu também tenho um vídeo de Buli Buli aqui. Então assim, a nossa cultura ela é de uma forma que a gente sabe que quando a gente bater as botas vai desaparecer muita gente, porque, né, Ivan Costa, a gente não vê muita gente valorizando mais e dando aí a gente esse crescimento de manter essa vontade de mostrar. Deixa eu ver Buli Buli aqui, que está participando também aqui, mais um dos nossos... Rio Verde no mar, tem água do Rio Verde lá, tem água do Rio Verde no mar, tem água do Rio Verde lá. Pronto, o Buli Buli é esse aí que está com prato, aí
Bulibuli de Barba aí é o grande representante da cultura na Bahia, lá na capital, que é Bulibuli, trabalhava com Antônio Queiroz, né? Ali é Davi Ferreira da viola, o Eterno, aí tem Silvana, aí tem Zé Peté, junto dessa participação aí, fazendo um DVD saudoso aos irmãos de compadre Velho Pedito. Foi embora também, compadre Pedito, vizinho ali de compadre Ivan Costa, né, Ivan Costa? Por muito tempo, aí a gente tem tudo isso aqui. Essa Tem água do Rio Verde no mar. Tem água do Rio Verde lá. Tem água do Rio Verde no mar. Ó, vamos fechar o bate-papo aqui, vou ver o resto da conversa aqui de Antônio Queiroz. A gente não pode também crescer demais, o programa é curto e é comprido e é assim mesmo, né, Ivan Costa? A gente sabe da dificuldade, né, rapaz? Pedroso, grande homem, né, rapaz? Pedrito, né, compadre, velho? É Pedroso o nome dele, né, compadre Ivan Costa? Pedroso. Eu conheci como Pedito, né? Mas tu era vizinho dele, compadre Pedito, velho. Ele, que o irmão dele também fazia parte da cultura e faleceu primeiro do que Pedito. E Pedito fez esse DVD, né? E mandou pra mim na época, a gente divulgar no tempo, e eu dividi aqui os vídeos para botar no programa aqui, né? Pedito. Isso mesmo, Ivan Costa, coisa que eu Ivan Costa, é porque a gente, quando vai escrever no celular, né, os dedos viram as marretas, né, Ivan? Mas é assim mesmo, né, o bucho grande, né, compadre, velho? Boa noite, indo bucho grande. É assim mesmo. Você tá mentindo, teu. Não, Ivan Costa era vizinho lá de Pedito Ré mesmo, né, Ivan Costa? As coisas boas estão ficando para trás, né, compadre? Bora ver mais um pegadozinho aqui, compadre Jaime Pereira, que sai lá de Salvador, no seu touro, e vem para aqui pro sambinha da região, pega seu irmão Zé Inácio lá, pega o compadre Zé Pinto, rei, onde tem um sambinha, compadre Jaime, sai da capital e vem se divertir, né, Jaime, porque é a origem da gente. Então, miudinho, está de parabéns por continuar com seu trabalho, né? Dele, né? A resistência, sempre apoiando os colegas, e isso a gente reconhece muito. A poesia parece que o verso, eu vejo assim, Antônio Queiroz. Eu sempre digo no programa lá, digo para os amigos, nas minhas composições, eu sempre digo que a natureza, a poesia, o verso, a viola, eu acho que tudo isso, o canto de um passarinho, está tudo perto de Deus. Eu acho que aproxima de Deus as coisas. Então não tem que a cidade, que o homem civilizado, ignorar, entender que isso é... Não, o pior é que não é da cidade. E hoje, cidade e roça... Esse pessoal que se acha intelectual, de faculdade, sim, esses grandes... Eles pegam a gente, quer achar que a gente estamos... Aquele matuto que não entende que... Tem cabra que critica o repente, não vai nas cantorias que a gente faz, para não gastar um conto. Só que depende de você, de seus programas. Depende. De você para dar um recado, numa carona, isso tudo. Alô, velho Forró Bodó, meu amigo, um abraço pra você, o homem da cultura. Da cultura e da pinga também. Da pinga também. Ali gosta de um fado de rato, meu amigo, né? Quem tá aqui com a gente é Cardozinho da Bahia aí, é cantor de barroca. Ah, sim, mas eu bem que eu tava lembrando desse cabo, né? Cardozinho da Bahia. Não sendo bem aproximação. Não, tá ali, mas ele foi quem... Tá, a gente somos amigos das antigas, a gente estamos na mesma arte. E o que ele tem mostrado no seu trabalho é excelente. Excelente, não é o trabalho dele? O Ezinho tocador e cantor também. Cantor, ele canta e executa. Inclusive já tivemos juntos em alguma festa por aqui, pelo município de Barroca. Lá em Celso Coelho, quando tinha a Casa no Sertão, que era uma outra... essa aqui, né, onde a gente posta... Antônio Queiroz, pra gente resumir esse papo, porque a gente agora eu quero adentrar no seu... Quero que continue sendo galeria. Galeria da sua história, não é isso? E além disso, está muito pouco ainda para ser museu. Pronto. Muito embora o que a gente tenha aí seja real. Antônio Queiroz, eu desde já agradeço a você, tirar você da sua lida aqui, da sua tranquilidade e ceder essa matéria pra gente, viu? Eu vou cantar uma chula. Cante. Que eu fiz, que é um samba. São coisas que eu nunca faço. Pois é, Antônio Queiroz, velho, fez aí, participou mais a gente, ficou aí a lembrança, né? E a gente aí ficou agradecido por tudo aí. Das 10, que resumiu tudo. Então a gente agradece a vocês, compadre aqui, Antônio Queiroz, a gente agradece do fundo do coração. Mais uma vez, Antônio Queiroz,
Um abraço e muito obrigado. Eu estou aqui às ordens de vocês e, inclusive, agradeço a você por ter me procurado e me achado, me encontrado e a gente bater esse papo e espero que muitos outros venham acontecer. E viva a cultura popular brasileira! Justamente, viva a cultura popular! Vamos embora, agora só sexta-feira com o Padre Jaime, vou descambar. Bate-papo foi bom, né, compadre? Obrigado aí, Ivan Costa, velho. Vou fechar aqui com a nossa Celeste, né? Tá chegando a Quaresma, não pode tocar mais música de coisa não, né, compadre Jaime? Tá acontecendo aí o carnaval na Bahia, né? E o axé vivendo de boa lá. Mas a gente vai segurando nossa peteca aqui. Até quinta-feira, Deus abençoe todos. Vão futucando aí o Coité Cultura no Facebook, no YouTube. Tem muita coisa, matéria postada aí, pessoal, que eu não passei no programa ainda. Acabo fazendo as matérias. Aí tem outra na frente, eu esqueço. Essa de Antônio Queiroz mesmo, que passei uma vez, eu fui duas aqui, mas tem muito tempo e eu tô passando por cima assim, viu? É grande, é para fazer os resumos, separar, mas vocês podem ver aí nos canais, se tiver desocupado uma horinha ou outra, quem gosta da cultura aí, né, compadre? Bora já! Essa canção é mais que mais uma canção. Quem dera fosse uma declaração de amor romântica e curar esta forma. Vou lhe ver assim de forma tão cautelosa. Te amo, eternamente. Te amo. Se me faltares, nem por isso. Se for pra morrer, quero morrer contigo. Se é solidão, se sente acompanhado. Por isso às vezes sei que necessito teu colo, eternamente, teu colo. Quando te vi, eu bem estava certo e me sentiria assim descoberto. A minha pele vai se desfim.